Olá, gente, tudo bem? Mais um nosso podcast, Alexandre Correia. Sempre, lógico, trazendo amigos, né? E hoje é uma amiga recente, uma amiga nova, mas que pelo papo anterior que a gente bateu aqui antes de começar a gravar, eu já vi que eu quero ficar um amigão dela, que ela tem a cabeça parecida com a gente. Tudo bem, Milena? Prazer, cara. Prazer que você veio. Maravilha. Prazer mesmo. Muito bom mesmo estar aqui no Espero que você goste da nossa brincadeira. Mas nós viemos aqui para brincar, né? Viemos aqui para levar a vida leve e contar nossas histórias. Transmitir alguma coisa de bom para essa turma. Com certeza. E Deus presente sempre aqui na nossa conversa boa com histórias de vida. Com certeza. Fases que nos ressignificamos sempre, né? Exatamente, linda. Então, a ideia é que a turma que está vendo o nosso programa conheça você. Então, para conhecer você, não todo mundo conhece você, você já tem programa de televisão e tal, mas conheça você, por exemplo, aonde você nasceu? Então, Alexandre... Onde foi teu primeiro choro? Meu primeiro choro foi na maternidade na Tijuca, no Rio de Janeiro. Sou carioca. Nasci em 1967. Inclusive, quando eu nasci, né, no Rio de Janeiro, lá na Tijuca, minha mãe já tinha um filho, que é um irmão que eu tenho, né? Somos um casal. Como é o nome dele? Ele é Paulo Isaías, ele mora em Brasília, é da área de educação física, tem uma grande academia nessa área, né, de malhação e tal, estilo de vida, qualidade de vida. E mamãe tinha o Paulinho já com 1 ano e meu pai estava na faixa dos 6... Meu pai general do Exército. Eu puxo para dar o nome de todo mundo. O meu pai também com o mesmo nome estava na faixa de Gaza, na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Quando eu nasci, meu pai me conheceu 6 meses depois, porque ele era capitão e comandante do batalhão de Suez. No batalhão ele foi para Gaza. E ele foi para Gaza. Então, a minha mãe, indo assistir um filme, ela, no Rio de Janeiro, ela assistiu e viu uma atriz, era Joana Dark. A atriz chamava-se Milene de Monjour. Milene faleceu há pouco tempo. E por isso meu nome é Milene, Milene, com acento grave no primeiro E, mas hoje não está usando mais o acento. Nos meus documentos... Mas é Milene. Milene, E minha mãe falou, não sabia se era menino ou menina. Se eu fosse menino, seria Alexandre. Se fosse menina, seria Milene. Ah, que pena. E é Milene com Y e acento grave no primeiro E. Milene. E o sobrenome dos meus pais, né? E então, ali eu nasci, papai voltou da guerra, tal, ficamos um tempo no Rio de Janeiro, depois papai foi assumir um comando em Brasília. E ali eu morei 21 anos em Brasília. A família militar, de vez em quando, vai para um lado, vai para o outro, e a família acompanha. Isso é natural. Mas você nasceu, que dia que você falou Eu que nasci nasceu? dia 6 de maio, inclusive, 6 de maio. né? Maio, dia 6, eu estarei no Rio de Janeiro. Tem 5 anos que eu não vou ao Rio. E, Alexandre, eu tive um presente maravilhoso, que foi da minha filha Mayla, que tem 25 anos. Ela, inclusive, trabalha aqui pertinho do estúdio, aqui na Faria Lima. Nós estamos na Faria Lima. Nós estamos na Faria Lima. No BTG Pactual, a Mayla é engenheira, formada pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Que não é fácil. Que não é nada fácil, ali com a Fê, uma das maiores Parabéns, do Brasil. Mayla. A Mayla, depois eu mandei a Mayla, depois eu vou contar a Mayla. A Mayla foi para Dublin, se formou em inglês, depois também está no 5º ano de alemão. E a Mayla está aí fazendo carreira dentro do banco, do BTG. Que bom, né? Que bom. Vamos imaginar, você nasceu 6 de maio, e aí? Então, aí eu fui morar em Brasília, estudando no Rio, na Tijuca. Fui para Brasília. Que colégio você começou? Antes, papai, eu fui para Brasília e sempre fiz todo o meu estudo em escola de freira. Ah, é? Eu estudei na escola Santo Antônio e a Nossa Senhora do Rosário. Sei. E depois isso em Brasília. Tudo em Brasília. Tudo em Brasília, porque teu pai voltou. Você foi imediatamente transferido para Brasília. Isso, ele foi ser comandante da Polícia do Exército e depois também da chefe de guarda de segurança do presidente da República. Quem era, você lembra? 68, 69, sabe que eu esqueci o nome dele, Castelo fugiu Branco, agora. Costa Silva. Acho que é o Castelo Branco. Castelo Branco foi o primeiro. Depois, em seguida, veio o Costa Silva. Então, a gente tem que procurar aqui, eu esqueci mas mesmo. tudo bem, ele era chefe da guarda palestiana. E o cara paraquedista, PQD, meu pai, 3 boinas, ele faleceu tem 1 ano e meio.
Tem 2023. Vice-general do Exército. Militar de carreira. De carreira mesmo, de Ele carreira. foi para o front. Serviço no exterior, vindo para cá, que é um sujeito de altíssima qualidade profissional. E os 5 últimos anos da vida dele, ele passou comigo. Ele morava em Brasília e eu fui buscá-lo, porque foi uma fase da minha vida que aí realmente eu conheci o meu pai. Porque ele era um militar, ele era uma pessoa muito assim acessível dentro de casa, mas tudo muito rápido. E nós estudávamos e minha mãe se formou em Direito, se tornou funcionária pública, foi assessora de 4 ministros, diretora das Mulheres de Carreira Jurídica em Brasília, também conselheira da OAB, lá com Maurício Correia. Lá em Brasília. Lá em Brasília. E a minha vida foi 21 anos em Brasília. Você teve algum emprego lá, alguma coisa? Você com 21 anos até Brasília? Até Brasília. E o que você fez lá em Brasília, fora estudar? Você teve algum trabalho lá? Começou alguma carreira? Sim. Como eu frequentava muito o Clube do Exército, vira e mexe, tinha uns eventos sociais. E eu era convidada para desfilar ali no chá da tarde das esposas dos oficiais. Dos oficiais do Exército. Das Forças Armadas. Ali todo mundo, nasceu uma Milene modelo. Eu já tinha 14 anos, por aí. Mamãe me colocou para fazer Socila. Que é um curso que coloca as mulheres, como antigamente se dizia, a escola é tipo um curso para damas. Então, você aprende a falar, gesticular, a poder, a arte de receber bem. Naquela época, a mulher era muito mais submissa. Vivíamos na época de ditadura, então a mulher tinha que se preocupar muito com o feminino dela para receber o seu esposo, que normalmente ele era o provedor da casa. E então eu tinha que ter o quê? Boas maneiras, saber fazer uma mesa posta, saber cozinhar, ter etiqueta, saber falar no tom. Eu tenho um tom de voz mais alto, parece que eu estou gritando ou brigando. Italiana, mas não estou brigando com ninguém. Mas eu às vezes falo em Você público. só é expansiva. Às vezes eu falo em público, assim, então eu tenho que ter uma voz mais forte. Eu saí de uma gripona agora, viu, Alexandre? Me dá um desconto. E aí, mamãe trabalhando, papai, eu ali desfilando, mas estudando nas escolas, né? Santo Antônio, Nossa Senhora do Rosário. Estudo em Brasília. Até a 8ª série, isso. E aí? E aí eu fui fazer o curso da Socila e teve uma das senhoras lá, e o esposo havia falecido, e ela montou uma escola de modelos. Eu fiz um curso de modelo e comecei a desfilar em Brasília. Então, para as boutiques locais. E ali, até meus 18 anos, eu fiz muitos desfiles e adquiri um gosto muito legal pela moda. Conhecimento e gosto. Conhecimento, gosto, postura, saber andar de salto alto. Porque hoje em dia, muitas mulheres colocam salto no pé e não sabem andar. A maioria não sabe. Não sabe ter a postura. Não é crítica, mas a gente olha, não tem como não ver. Não tem como não ver, é perceptível, né? E não tem nada mais charmoso para mim, assim, numa mulher também, salto uma dos alto. predicados, do que um salto alto, né? Salto alto, um bom vestido e a mulher sabendo andar é uma coisa irresistível. É irresistível, é muito sexy isso. Só que eu pensava na moda como um todo. Ninguém estava desfilando ali só um training com um tênis ou uma sapatilha. Tinha que saber andar de salto. Aí, um belo dia, eu fui convidada dentro do métier, do network dos meus pais e tudo, né? Com todo o cuidado. Eles eram casados, se separaram quando eu tinha 16 anos. Eles se separaram e a minha mãe continuou depois, foi trabalhar na liderança do PFL, sendo assessora do senhor, o português, esqueci o nome dele, era o presidente do PFL. É o nome bem português, mas já eu lembro o nome dele. E eu fui trabalhar na Fundação Petrônio Portela. Esse que ano era? Ano de 1987. Tudo em Brasília. Tudo em Brasília. Aí eu fui trabalhar na Fundação Petrônio Portela, fazer um estágio, porque eu fiz um curso de secretária executiva. Então, ali me surgiu a oportunidade, um curso como secretária executiva, e consegui um estágio, porque eu entrei na faculdade de economia, estudei no Objetivo, lá com o Digênio, que foi meu grande amigo, João Carlos Digênio, que criou toda essa rede escolar. Fala para esse pessoal que foi um dos fundadores da Escola Objetivo. Da Escola Objetivo, onde eu fiz até meu 3º ano científico, né? O 3º grau. Terceiro grau.
E ali eu passei para economia e fui trabalhar no estágio na Fundação Petrônio Portela, no Ministério da Justiça. E nesse network Brasília, a gente sabe como funciona. Eu já moça dirigindo, né? Então eu comecei a conhecer outras pessoas. Lógico. E ali eu tive a oportunidade de conhecer o Digênio. Quando eu conheci o Digênio, o Digênio falou, você devia sair desse estágio e eu vou te apresentar um amigo deputado, que é o doutor Samir Achoa, um deputado federal. Que era aqui de São Paulo. Um grande criminalista, um dos Sem mais dúvida. bem votados. Doutor Samir Sem faleceu. Eu chamava ele doutor Samir, mas era deputado. Deputado federal. Federal. Foi o mais bem votado de São Paulo naquela época. Então ele andava ali, era a época do Quércia, né? E, puxa, me faltou o nome do presidente do PFL. Então, minha mãe já estava locada lá na Câmara dos Deputados. E em 88 começou a Constituinte. Certo. Né? Então, a nossa Constituição começou ali a atual ser... Constituição. A atual ter a Constituinte. E eu acabei indo trabalhar através do Digênio com o deputado federal Samir Achoa. Samir Achoa. Deputado federal por São Paulo. Por São Paulo. E aí eu comecei já tinha 20 anos, mas o deputado me deu uma missão, né? Como se diz na filha de militar, fala missão, né? Uma missão. Eu tenho muitas coisas do meu pai, assim, essa coisa, né? Tem muita coisa que esses últimos 5 anos ele me... Isso é no bom sentido. É no ótimo sentido, né? Claro que vale a pessoa que quer, né? Lógico. E aí, na verdade, eu fui trabalhar no Congresso Nacional durante um movimento nacional com todos os jornalistas presentes ali para acompanhar as emendas que iriam ser votadas, inclusive pena de morte, distribuição de derivados de petróleo, tinham coisas muito sérias. E o deputado me deu uma pastinha e falou, Milene, você tem que voltar com assinaturas para essa Desse questão. pessoal aqui, vai procurar a assinatura dos colegas. Aí eu sabia andar de salto. Explica o que é e quero que você volte com as assinaturas. Eu não tinha nem que saber muita coisa, assim. Eu tinha que apresentar, porque eles baterem o olho já... Já sabia o que era. Eu não tinha tanta explicação, mas tinha o Pupo, que era o do gabinete, era o... Como é que chama? O chefe de gabinete. Chefe de gabinete e do Samir ele me Achoa. dava uma orientação, tudo e tal. E eu trabalhava meio período lá. Eu entrava meio período. Então, eu estava lá com 20 anos de idade, no gabinete. E com essa missão de trazer essas assinaturas polêmicas e tal, para emendas serem votadas e ter, com essas emendas, quórum no Congresso. No plenário. E aí, eu circulando, claro, eu já era aquela moça que sabia andar de salto, estava de terninho. Terninho, porque você não podia usar nem a saia na altura do joelho. Porque entrou uma bancada protestante muito forte nessa época. E então, quando eu fui uma vez de vestido, uma saia rodada, assim, tipo godê, que a gente chama, eu fui chamada a atenção, uma advertência. Então, a moça só pode andar de terninho e camisa de seda, assim, tinha alguns protocolos, né? Naturalmente vestida. Naturalmente, só que eu tinha 20 anos, eu era uma moça que estava ali e me convidaram para participar do concurso de Miss Brasília. Eu fui e perdi para Miss Brasil, que é a Jaqueline Meirelles, inclusive ela... Você tirou o segundo lugar. Eu fiquei em terceiro lugar. Terceiro lugar. Mas a segundo lugar saiu por algum motivo de doença e ficou eu e a Jaqueline. E a Jaqueline é Miss Brasil. Ela trabalha, inclusive, ela faz uma parte social muito bonita lá no São Paulo Futebol Clube, porque ela namorou, não está mais com ele, com o presidente, que é o Martinez? Não, do São Paulo. O atual? Atual. Eu sei o quem de barba. Eu sei quem é, sei quem é. Júlio Casares. Júlio Casares. Isso. Aí, recentemente, né, eu tenho contato com ela até hoje. Aí eu fui participar e depois a vida deu voltas. Eu continuei modelando. Veio a Dijon, do Rio de Janeiro, Humberto Saad. Fez uma... Ele tinha uma modelo pessoal, não tinha? A modelo, passaram várias, mas a principal foi a Luísa Brunet. Luísa Brunet. E depois veio a Monique Evans primeiro, a Luísa Brunet ficou muito tempo com o Humberto, e a Monique e a... E você participou também disso? Eu fazia desfile da marca para os revendedores de boutiques em Brasília, num hotel. Eram 3 mulheres, 3 modelos e 2 homens. Para proliferar a marca Dijon. Para vender a marca Dijon.
a marca em Brasília. Eles não tinham loja física, né? Eles vendiam para as boutiques. Então, aí me selecionaram, foi um up também. Nossa, a Milene está fotografando com aquelas calças no estilo das modelos famosas, né? E ali eu só estava ganhando. Ganhei um concurso Miss Piscina, depois eu ganhei Miss primeiro lugar, depois teve também alguns, né? Que eu fiquei lá em segundo, terceiro lugar, que foi Miss Fórmula 3, coisa de autódromo. Aí começaram a me convidar muito para esses concursos, Alexandre. E aí eu comecei a gostar da coisa, mas eu trabalhava no gabinete. Sim. Né? Tudo isso trabalhando ainda lá no gabinete? Trabalhando à tarde com o deputado. Mas eu, fora dali, o que eu fizesse era problema meu. E eu morava com a minha mãe. Né? Aí um belo dia, eu estou lá no gabinete com o deputado, com o secretário, com todo o secretariado, chefe de gabinete. Chega uma pessoa para visitar o deputado, que era o Rolim, da TAM. O presidente da TAM, Rolim, que faleceu, caiu com helicóptero. Se tornou meu grande amigo. Como você hoje já se torna um grande amigo, ali numa visita com o deputado, puxa, ficamos num network muito legal de amizade, tudo é network, né? Mas fala um grupo de amigos. Rolim era uma figura, né? Era uma figura, e através dele eu conheci outras pessoas e tal. Né? Então, batia papo com um, batia com outro. Ele me apresentou ali no plenário, ali para o Mário Covas, me apresentou para não sei quem, para Gastone Rigg, para o Arnaldo Coelho, para várias pessoas, né? E outros jornalistas também. E ele tinha ali uma força muito grande, porque é da aviação, era a TAM. E ali eu fui vista por um jornalista da revista Veja. E num belo dia, eu estava lá sentadinha no gabinete, linda, maravilhosa, toda vestida até o pescoço. Aí chega o jornalista e fala assim, olha, eu falo, o senhor quer falar uma entrevista com o deputado e tal, né? Não, eu quero falar com você mesmo. Com você mesmo. Falei, é verdade. Nós queremos fazer um convite para você sair na Playboy. Eu falei, Playboy, porque claro que todo mundo sabe o que é Playboy, né? A revista... Não tem nada demais, não. Que tinha entrevista, né? Tinha entrevistas, tudo. Mas era uma revista de nu artístico. Também. Né? Também. E fundada mas não era nos Estados especificamente Unidos. só. Era nu artístico, mas não era só nu. Tinha reportagens, tinham matérias informativas uma reportagem mundial, uma revista mundial. Mas o que vendia, na verdade, era a capa. Né? Chamativo, né? A apelação era o nu também, né? Então, tanto é que era vendida para maiores de 18 anos. Lógico. Então, eu, com aquele convite, assim, claro que eu fiquei, da cor da sua cama, fiquei rosa, vermelha. Eu falei assim, meu pai me mata e minha mãe trabalha aqui. José Lourenço, presidente do PFL. José Lourenço. A gente às vezes tem uma perda. Demora, mas vem. E aí me chega, eu falo assim, minha mãe me mata, meu pai me deseda, você acha que eu vou fazer revista foto no almoço? Você acha? Não, já peguei fotos suas, não sei o que. Ele tinha um álbum meu. Não é? Ele tinha foto minha com várias... Falar do book. Falou, esta mulher vai ser o maior escândalo do Congresso. A mais bela secretária da Constituinte. E foi assim que aconteceu a minha história de vida pós-Brasília, pós... até hoje, né? Se fala nisso. Até hoje. Eu tenho fãs, eu tenho seguidores que falam e pedem autógrafo. Com aquela revista, eu falo, gente, tem 30... Eu tenho 50, eu vou fazer 58. 35 anos. É isso. Mesmo assim, eu tive o convite. Cheguei, não sabia o que fazer com aquele convite. Falei, vou pensar. Né? O deputado, conversei com ele. O Pupo falou, o Pupo faleceu também. Imagina, como não? O que tem a ver? Faz a Playboy. O deputado falou, Milene, você pensa, mas eu não acho nada demais. Ele era criminalista. Eu acho natural. Ele falou, não acho nada demais. Eu acho, e o cachê, vamos ver, qualquer coisa, se precisar, sua mãe é advogada. Cachê era importante. E tudo eu falei, minha mãe trabalha aqui na liderança. Você satisfez o cachê? Satisfez? Não. Olha, na minha época, e tem um detalhe, né? O que vale é a chamada, é a apelação. Eu não era uma Bruna Lombardi, nem era a Luísa Brunet, nem era a Hortência, que eram as mulheres que saíam muito repetidamente na revista Playboy, mulheres famosas.
mulheres conhecidas nacionalmente e internacionalmente. Eu era uma menina moça de Brasília que fazia um trabalho e, com certeza, eu iria fazer... Da economia, eu iria transferir para o direito, que seria a minha segunda opção, e eu iria fazer a carreira como funcionária pública. Sei. Eu pensei por aí. Essa era a ideia. A minha ideia era essa. Eu pensei... Aí teve uma mudança de rumo. Totalmente, porque aí eu peguei, quando conversei com a minha mãe, ela falou assim, não, imagina, minha filha, como assim? E não vai, não sei o quê. Aí o Digênio ligou para ela e falou assim, a Milene me contou que teve esse convite e tal. E ela falou, olha, Digênio, eu acho que não, tal. Não vai ser bom para a Milene e tal. E outro teria que vir morar em São Paulo, eu teria uma agenda para... Depois eu fui sabendo, né, como é que seria o contrato. E o cachê que você me perguntou foi referente a um carro bom. Não, eu perguntei se satisfez a você. Não, foi não um importa carro, quanto foi, assim, eu não era famosa, né, mas olha, eu o não tinha fama de playboy. convite não sai para uma pessoa que não vai vamos vender. Dizer, não 70, vai vender, 80 mil reais. Ninguém ia convidar ninguém que não vai vender. Quer dizer, eles olharam e viram que você ia vender, né? Ia vender a revista, né? Não, a chamada de capa, né? Então era muito forte, porque era para sair a revista em outubro, que era a promulgação da Constituinte, dia 15, e a revista ia sair dia 13. Você imagina que eu não tive de vendas. Quer dizer, ela saiu no final das contas. O meu pai foi uma pessoa a favor. Ele falou, faça, minha filha. Pô, bacana, hein? Tinha uma cabeça boa. Eu não acreditei. E minha mãe deu assim, realmente ficou muito chateada comigo. E eu tive que sair da casa da minha mãe e fui morar com meu pai. Morar no apartamento dele. Meu pai tinha um monte de namoradas e tudo, e eu ali, né? E eu não entendia que eu tinha horário para tudo, porque aquela... Acorda às 6 horas, tinha uma lista, assim. 6 horas, 6h15 é o café, 6 não sei o que, eu falei... E ele botava, ele pegava minhas roupas... Não tinha o toque de alvorada? Não, toque total. Eu não fico uma louça na pia e tal. Ele tinha um método militar muito assim... Que não era o teu jeito de viver, não era o teu jeito. Ele vivia sozinho, ele tinha várias namoradas, não sei o quê. E eu fui para lá porque ele me deu apoio. Eu não tinha para onde ir, né? Tinha minhas tias, mas todo mundo ficou de cabelo em pé. Hoje elas têm 90 anos, as que estão vivas, né? Então, elas, naquela época, todas funcionárias Você encarou públicas... uma situação diferente na época, né? Sim, aí eu falei, o que eu faço? Aí, antes de tudo, chegou... eu decidi... Chegou o Digênio e falou assim, Milene, vamos para uma festa em São Paulo com o Romeu Tuma, que era delegado também. Nós vamos num jatinho e uma festa na casa do Jatene, Feminista da Saúde. Sim. Nós vamos para um evento lá... Cardiologista. E não sei o quê. Vamos dar uma circulada, porque você vai morar em São Paulo. Aí eu peguei e falei, vamos. Falei, mamãe gostava muito dele. Falou, Milene, pode ir. Né? Quer dizer, eu podia ir, eu já tinha 20 anos, né? E 21, quase. Aí a minha mãe... Aí eu vim com o Digênio aqui. Eu, Digênio, vieram 6 pessoas. E cheguei na festa, na casa do ministro, e tinha lá o Amaury Júnior. Ou uma funcionária... Tinha ele, mas eu não conhecia ele assim, só de notinhas e tal. Mas teve... eu voltei para Brasília dessa festa. Fiquei hospedado na casa da Dona Maria, mãe do Digênio. Eu fiquei hospedado na casa da mãe dele. E foi um bate-volta, né? De um final de semana, talvez. Aí, quando eu cheguei para trabalhar segunda-feira, Alexandre, quando eu desci, que eu cheguei, estacionei, entrando no anexo 4, ali no Congresso Nacional, tinham 30 mil jornalistas, a imprensa inteira. Umas 300 máquinas. Parecia o Trump tomando posse, sabe? Aí eu peguei, olhei para trás, não sei o quê, e eles vinham atrás de mim, eu falei assim, o deputado... Você se sentiu a rainha da Inglaterra? Não, eu achei que o deputado morreu. Eu não sabia. Você não estava... Por que eu não sabia? Eu tinha assinado o contrato? Não, eu tinha um convite. Eu não tinha assinado o contrato. Eu não tinha contrato... Não tinha saído na revista, você não tinha feito ainda. A informação que a Milene ia ter uma capa de Playboy com uma mulher do Congresso Nacional, uma secretária que desfilava lá, deslumbrante, e que quando ela passava, os deputados viravam no cafezinho, só se falava da secretária do Samir Achour. Você tinha muito assédio? Tinha muito. Muito Não, mas eu tive demais.
Não tinha como, né? Mas muitas coisas eu ainda não entendia. Como funcionava e como eu podia me defender. A tua idade não era compatível com a situação. Com a situação. Você não tinha tido a escola para isso. Não imagina isso hoje. É verdade. E pouco tempo antes da revista acabar, aliás, uns 8 anos atrás, eu tive outro convite deles, mas eu não aceitei. Tem uns 9 anos. Vamos lá, nas fotos. E aí? Não, e aí eu eu entrei lá, aquela balbúrdia. Daí eu vi que eles iam atrás de mim, eu falei, não é comigo o negócio. Você pensou, o deputado morreu. Eu pensei, o deputado morreu. Aí, quando eu vi, eu entrei, o Pupo falou, entra. E fechou a porta do gabinete. E eles ali, no anexo, no 5º andar. E ali essa turma é conta. Persistente. Nossa Senhora. Aí o Pupo falou, Milene, você está no jornal. Na coluna da Joyce Pascovitch. Sei. Era famosa, Samir perdeu-a. Porque ele não é a Shoa? Aí... Bem bolado, hein? É bem bolado, né? Bem bolado. Aí Samir perdeu. Aí porque era Samira Shoa, né? Samira Shoa. Nossa, o Arley, do Diário bem Popular, bolado, Notícias bem bolado. Populares, esses jornais todos. Eu, quando vi, eu falei assim, gente, o que é isso? A secretária do deputado, Samir, a Shoa, será a capa da Playboy, tal. E o que acontecia? Eu sabia disso, que eu ia sair na Playboy, que eu tinha feito... Eu não assinei nenhum contrato. Aí me ligam da produção do Jô Soares, vem para São Paulo imediatamente, que o Jô quer te entrevistar. Me liga o Serginho Groisman, me liga o programa do Gugu, da Hebe e tal. Eu falei, mas eu não tenho contrato, é um convite. Aí a coisa ficou mais assim... Né? E aí o doutor Ulisses Guimarães, que era o presidente do Congresso na época, o doutor Ulisses viu que não tinha quórum para votar nada. O pessoal estava todo concentrado no anexo 4 e não dava quórum. Então, o doutor Ulisses saiu na revista Manchete, na Veja, em todas elas. O que eu tenho de material, você não tem noção. Né? Mas essa época foi muito fervilhona. Você guardou tudo isso? Guardei. Eu tenho um baú maior do que essa poltrona. Dessa mesa aqui. Só de revista. Sei. Aí... muita coisa eu tenho que escanear, botar no CD e tudo. Vai se perdendo com o tempo, né? Vai indo. Mas eu nunca olho mais esses materiais. Ficaram guardados na minha... Mas eu costumo não abrir esse baú. Mas é engraçado que o doutor Ulisses Guimarães falou assim, peço para que todos os parlamentares que estão reunidos no anexo 4 venham ao plenário votar. Porque existe uma... Ou traga a Milena. Não, porque se eu que ela venha, que ela venha e traga os deputados. Mas não, aí foi o que aconteceu. Primeira questão que eu vou falar para você agora, Alexandre. Preconceito. Aí, preconceito porque recebemos uma notificação e eu fui proibida de entrar no Congresso Nacional, que é a Casa do Povo. Doutor Ulisses Guimarães... O que você fez? Nada? Eu ia aceitar o convite. Você só ia famosa? Eu ia assinar o contrato ou não. Mas o doutor Ulisses Guimarães alertou o deputado que se eu fizesse as fotos, que eu não poderia mais trabalhar lá. Eu seria afastada. Aí eu resolvi fazer as fotos por outras coisas. Que democracia bonita, né? Mas antes disso, eu procurei a bancada feminina. Rita Camata, na época eu procurei a Benedita da Silva, procurei a bancada feminina para poder me apoiar, porque eu, mesmo com 20 anos para 21 ali, eu pensei, isso é um preconceito, porque o que eu faço? Eu já fui Miss, já fui rainha disso, rainha da piscina, rainha de não sei o quê. Você não fez nada demais. Não, mas é uma revista Playboy. Você só era bonita, mais nada. Mas sim, mas eu estaria pelada, né? Que culpa você tem? Mas como você tem que Aí o cara como é que você vai trabalhar? Eu falei, tudo bem que eu entendo... Milena, que culpa você tem que ele é feio? Ser demitida é uma coisa, se afastada temporariamente, tudo bem, porque eu ia até teria que ter um afastamento para poder cumprir a revista, um contrato da revista, que eu tenho que ser figura VIP, né? Porque o contrato não é só foto, tem uma série de compromissos. Tem uma série de compromissos, né? Alexandre. Então, eu teria que ser figura VIP em tal evento, jurada de concurso de Miss Brasil, jurada patrocinadores, uma série de coisas. Muita campanha. Né? Aí que entra a grana, porque a grana da Playboy foi pouca. Né? Aí que entrava o dinheiro mesmo. Aí eu peguei e falei, vou fazer o contrato, fiz o contrato. Tive uns amigos, assim, na época, que me ajudaram a resolver essa parte. E eu fui afastada, não, eu fui demitida. Aí, pronto, aí eu virei assunto, realmente eu liguei para a assessoria do Jô, aceito o convite, aceito o convite. Você veio. Aí vim e fiz as fotos aqui em São Paulo, no Brooklyn, no estúdio.
Quem foi o teu fotógrafo? Foi o Paulo Weiner. Paulo Weiner. Eles tinham um outro guerreiro, é isso? Tinha um guerreiro. Tinha um vários, guerreiro. Tinha profissionalíssimo. Tinha o que fazia... Fotógrafos profissionais. Tinha um que era o principal, né? Que eu fugi o nome dele também. Era o... Esqueci, mas o meu foi o Weiner. Foi bom. Foi bom. Você imagina como é que você tira a roupa, com 20 anos, assim, para saber que aquelas fotos, elas seriam exibidas para o Brasil inteiro, eu não tinha noção do que poderia acontecer com isso, não tinha... eu acho que eu não tinha noção do perigo, de tudo que poderia envolver isso, né? E minha mãe, assim, sisuda, ela faleceu, meu pai também. E ela ficou, assim, arrasada. Helena, uma pergunta, pessoal. Foi ruim, não? Não, para mim foi maravilhoso. Foi bom? Eu devo muito a essa decisão. Eu não errei. Eu fiz um grande círculo de amigos. O meu pai me apoiou. Minha mãe depois entendeu. Entendeu e viu... Foi bom no sentido financeiro, no sentido artístico e no sentido pessoal. Para você foi bom. Foi ótimo. Quer dizer, você se sentiu bem, porque o que vale é isso. Sim, eu só quer dizer, não é só dinheiro, quer dizer, você se sentiu bem fazendo. Sim. É um trabalho, você levou a coisa como um trabalho. Como um trabalho, só que aí me apareceu um disco para gravar por uma companhia do Rio de Janeiro, chamada CID, Companhia Industrial de Discos. E aí eu fui e gravei um disco, porque eu com esse... Isso simultâneo, logo depois disso? Simultâneo. Bom, no final rolou esse preconceito e nos programas eu acabei falando muito que eu fui me sentir e você falou no Jô, você falou no... Aí quem estava no Jô Soares comigo? Um senador do Rio Grande do Sul, já lembro o nome dele, e também o Lula. Eu e o Lula. Eu tenho esse programa gravado. E você lembra que ano foi, não? Foi em 1988. 88. Aí o Lula falou para mim assim, o Samir achou, você não quer? Eu, o Lula, aqui nessa distância. E depois o Fausto Silva gravou antes de mim, conheci ele naquele dia. E depois entrou eu, o Lula e o Chiarelli. Chiarelli, senador, não sei como é que tá, não sei se faleceu. Ele ficou doente um tempo. E éramos nós três. Aí teve um debate e eles e o Jô, né, muito descolado, pegou uma brincadeira de uma revista lá qualquer, da Playboy, de alguém. Figuraça. Aí ele falou assim, imagina, Milene, que você vai sair... Eu não tinha feito as fotos. Eu não tinha feito as fotos, mas eu tinha assinado o contrato. Né? Aí, eu tinha feito as fotos, mas eu não tinha... A revista não tinha sido... Não tinha saído. Não tinha sido exibida ainda. Desculpa, não tinha sido exibida. Aí ele falou assim, você vai sair assim? Aí ele brinca. Esse eu tenho em VHS. Eu tenho em VHS esse programa. E aí o Lula falou assim, Samir, se você não quiser, a Milene está contra, vai ser minha secretária. Pô, bacana. Fez o convite no ar. Não quer a Milene, mas aí o Jô falou... Eu falei, não, mas não é o deputado. É ordem do presidente Ulisses Guimarães. Que eu estou demitida, não é afastada, é demitida mesmo. Eu tive que ir lá no Eletropaulo, lá no Congresso, assinar minha demissão. Aí eu vim para São Paulo. Proibida de entrar no Senado. Aí a Casa do Povo. A Casa do Povo. Então ali saiu. Você não era mais povo. Porque muitas outras pessoas. Bom, eu recebi um processo de um grupo de uma associação de secretárias executivas. Ah, sim? Também recebi processo, porque eu estava denegrindo a imagem das secretárias. Todas puríssimas. Todas são. Puríssimas. Todas são. Nenhum é amante do chefe, destrói famílias, né? Enfim. Todas puríssimas, virgens. E eu que era virgens, a Kenga da história. Recém-saída de um seminário. E eu lá com a minha mãe dentro do Congresso, um pai militar, entendeu? Cercada. Por que você não falou? Deixa eu viver, mulher. Fazendo um curso, deixa eu viver. Emília, deixa eu viver. Mas em alguns lugares eu conseguia falar, mas não com a segurança que eu tenho hoje, sabe, Alexandre? Lógico. Porque imagina, é diferente. Você tinha 20 e poucos anos. 20 e poucos anos e meu pai Isso só tinha o tempo trabalho... traz, só o tempo traz. E essa coisa de falar, a facilidade de me comunicar, eu sabia que eu tinha essa veia da comunicação. Né? Esquece a Playboy. Daí pra frente, eu vim morar em São Paulo. Começou a ter um monte de propostas. De convite, partiu São Paulo. Vim morar aqui com 22 anos. Você está aqui desde essa época? Eu estou aqui desde essa época. Vai e volta, mas sempre em São Paulo. Aí eu vim e fixei residência aqui, nunca mais voltei para Brasília. Quer dizer, bom. Eu ia todo mês por causa dos meus pais, né? Lógico. E minha mãe vinha constantemente. A minha mãe era direto. Parecia falar, a mãe, é a menina... Vida artística, como é que você começou depois das fotos? Eu me decepcionei muito, porque tem muitas coisas dentro dessa questão de gravar o disco
e ser jurada do Luiz Lauro Show, eu fiquei 1 ano e meio no júri lá, com o maestro Zácaro, com o marido da Xuxa, o Juno, e outros artistas, né, que participavam lá. Eu conheci o Chororó, o Chitãozinho, conheci o Zezé de Camargo, o Amado Batista. Sei. Eu era jurada. Um relacionamento grande e artístico. Artístico. Ele era tipo o Raul Gil, aquela bancada para você dar nota pro calouro. E ali eu fiquei na TV Record. Esse programa em São Paulo? Ele era em São Paulo, gravado no Teatro Zácaro, que não existe mais. E o maestro Zácaro, na Rui Barbosa. Lá na Rui Barbosa, ali na... Na Bexiga. E ali eu tive uma grande experiência também, só que os convites, os shows, isso e aquilo, eu contratava uma secretária, mas assim, eu não tinha maldade que a secretária, a gente recebia o cheque devolvido, recebia em dinheiro, em bolo de dinheiro e notas falsas no meio, coisa que... Sabe? E a secretária, às vezes, pegava, olha, o cachê... Você não tinha um empresário? Eu dei muito azar com o empresário. Você só arrumou encrenca? Eu arrumei umas encrencas, porque como é que diz? Eu não sabia filtrar. Você só arrumou tranqueira. Não, a maior parte. Não é uma verdade. Eu não tenho como mentir. E muitas coisas dentro do cenário artístico... Não é todo mundo, eu não compactuei de forma alguma. Uma delas é drogas. Então, de forma alguma. E outro, excesso de álcool. Tomar um drink, eu adoro tomar um drink, vinho, tal, faz parte de confrarias e tal. Mas naquela época eu só tinha 21 anos, imagina, eu para tomar um golinho de vinho assim, na frente dos meus pais, não tinha essa coisa de você sair, como é a juventude hoje, encher a cara e não sei o quê. Balada, tal. Não, eu ia, mas eu não... Era ia. natural. Era uma coisinha que você tomava com leite condensado dentro, sabe? Não era... imagina, não tinha isso. Televisão você participou? Aí, depois que eu saí do Luiz Lauro, depois que eu fui entregar o disco pro Collor, fui lá na mansão da Dinda, fiquei amiga dele, do Renan Calheiros e tal, e conheci esse povo tudo. Conheci PC Farias, eu conheci esse povo todo, né? Ou seja, meu métier era muito político. Aí vieram jornalistas querer fazer livro e me colocar no livro. Tinha de tudo. Eu não sabia filtrar e não tinha um empresário, uma pessoa de cabeça boa para fazer aquilo. Eu só sei que tinham situações que eu falava, eu vou sair correndo disso, eu não quero isso. Mas eu fiquei fazendo ainda os shows. Estava envolvida. Eu já estava dentro, eu já era envolvida e meu telefone não parava de tocar com convites. Eu não tinha uma pessoa oficial que me desse um segmento. Eu não podia contar com meu pai mais nessa época, nesse momento, que não era nem o que ele entendia, né? E aí eu fui indo, eu contratei um advogado, depois eu soube que tinham fotos minhas expostas no Japão, e eu entrei com ação contra isso. Tinha fotos minhas em companhias aéreas, aquelas revistas de bordo, e sem a minha autorização. Então, a minha imagem ela foi muito usada sem a minha autorização. E eu tinha que o tempo todo ser a Milene, tá ali bem, bonita, saber o que falar, como falar, né? E entender aquilo. Ao mesmo tempo, tinha os bastidores do meio artístico. Aí eu fiquei fazendo alguns trabalhos e comecei a pensar em fazer um programa de televisão, porque eu vi que eu falava muito, falava bem para as câmeras, eu dava muita entrevista. Dava uma, apareciam 3. Então, eu falei assim, poxa... Você tinha já o jogo da coisa? Eu tinha. Aí eu pensei em fazer jornalismo. Mas não era a hora, porque eu não tinha agenda para cumprir uma agenda de faculdade. Né? E não tinha essa coisa de faculdade online que tem hoje, que eu também acho que isso não é faculdade. Não é, imagina. Aí, no final, eu estava com 25 anos, eu estava fazendo um programa independente chamado Mulher Maçã, que é uma marca que eu registrei, que é uma maçã mordida, símbolo de Nova York, M&M de Milene Macedo. E aí eu fiz porque com tudo isso eu conheci muitas mulheres do ramo artístico e muitas mulheres que posavam para outras revistas. Uma coisa que eu vou lhe dizer é que eu fiz as minhas fotos. A minha mãe, na entrada da casa dela, tem um Cristo pintado a óleo maior que essa da cantora atrás de você, maior, com uma moldura ali, lindíssima. Está na entrada da minha casa em Alphaville ainda. E ficou na casa da mamãe, é que eu herdei essas pinturas dela. E embaixo tem um porta-retrato meu, lindo, maravilhoso, uma foto da Playboy, onde eu estou de perfil com o cabelo caído assim, com fundo. E o que acontece? As minhas fotos, elas realmente foram nu artístico. Tem no Google, quem quiser procurar, mas é um nu artístico. Eu não fiz uma foto explosiva. Obscena. Mais obscena. Agora teve outra coisa. Todas as outras revistas da época me chamavam. Era Sex, era Ele e Ela, era não sei o que, a Hustler, tudo que você pensar.
vinha atrás de mim. Eu nunca aceitei, Alexandre, porque o meu objetivo, como se fala hoje, o propósito de vida, não era ficar pelada o tempo. Aconteceu a Playboy e foi uma possibilidade que abriu portas, eu nem imaginava como. E naquele momento ali dos 20 e poucos anos, eu não tive ali um suporte verdadeiro que me fizesse alçar um voo maior. Eu acho que faltou para você, Sibin, um cara do meio artístico, um empresário de bom nível para tocar a vida, e todo né? mundo queria te pegar, para né? te pegar, para te Coisa, suportar, né? Não, e todo mundo queria te passar. É normal, é natural. Você tem que ser assediada porque é famosa. Aí eu fui lá. Infelizmente, tem que pagar o preço de ter esse tipo de coisa. Famosa, todo mundo queria te ver, todo mundo queria participar. Todo mundo, quem é a Milena, não é? Assim, não é assim? E aí nós fomos lidando com essas coisas. Isso é no futebol em todo lado. Quer dizer, uma pessoa famosa é requisitada. Tem que correr saber que você vai ter que ter esse tipo de coisa. Daí passou essa fase e você teve programa de televisão, esse tipo de coisa. Sim, aí eu comecei. Você trabalhou onde? Aí eu fiz o TVA, o Mulher Maçã. Aí eu fiz uma poltrona, que era uma maçã, e eu entrevistava as mulheres. E elas contavam das histórias de vida dela, mas eu ficava de longo. Todos os meus vestidos eram tipo abiê, tipo longo social, para ficar muito elegante. Eu sempre prezei, eu sou taurina. A taurina tem muito essa questão de ser elegante, de gostar de se enfeitar e tudo. Agora, eu nunca... Porque é uma linha muito tênue entre o que é sexy, o que é bonito de se ver e o que é vulgar. Desde o decote, desde as informações. É verdade. Né? Então, eu entrevistava as mulheres peladas, só mulheres que saíam nuas em revistas. E tive uma experiência. Aí eu fui fazer um curso no Senac. Minha mãe faleceu. Não, eu fui fazer o curso no Senac de repórter. Adorei, um curso curto. Mas tinha uns testes para você poder fazer. Aí eu falei, bom, agora eu posso fazer reportagem, né? Mas eu vou fazer o curso de jornalismo. E nesse métier, aí nessa história, eu, com 27 anos, conheci uma pessoa e eu me casei. Me casei de vermelho, inclusive eu me casei numa igreja em Brasília, na São Camilo de Leles. E me casei de vermelho quando eu entrei... Católica? Católica. Quando eu entrei, minha mãe falou, filha, resolve seu vestido aí em São Paulo. E eu procurei uma moça e ela era de Belo Horizonte. E ela falou, eu faço seu vestido de noiva. Eu falei assim, mas é que eu já morava com ele há 3 anos e me casei no civil, não me casei na igreja. E mamãe falou, minha filha, eu quero ver você entrar na igreja. Mas eu, na hora que vi aqueles vestidos todos, eu falei, aquilo tudo é sem graça, eu já vivo com ele maritalmente há 3 anos... né? E eu conheci numa situação e tal. Eu falei assim, eu queria casar de vermelho, eu queria ser diferente. Aí ela fez um vestido para mim de renda guipir, que é chiquérrimo, vermelho com a coroa de cristais de pedras vermelhas de rubi e um véu. Aí meu pai, quando me viu, ele falou, tá linda. Linda, mais uma vez você foi autêntica. Mas sou eu. Aí meu pai olhou quando me viu, né, já pronta, assim, ele falou, você tá linda. Mais uma vez autêntica. Mas quando o padre viu, ele chamou minha mãe. Falou assim, eu não vou casar essa moça, não. Aí minha mãe falou assim, casa pelo amor de Deus. Casa. Olha, ela frequenta a igreja, ela que fez questão aqui. É uma igreja que eu frequento, que eu faço doação. A festa está toda pronta. Ele falou, mas o que essa moça teve que vir casar de vermelho, né? Aí foi um babado, vamos sair em tudo quanto é lugar em Brasília. Acabou casando. Aí casei, claro. Aí casei. Como é o nome da pessoa? Não posso falar. Não? Não. Então tá bom. Eu não posso falar, até porque nós, depois dessa situação, casamos, ficamos 25 anos casados, tá? Esse casamento... Ele é o pai da tua filha? Ele é genitor das minhas 2 filhas e vivemos aproximadamente, acho que 15 anos muito felizes. Depois eu vi que não estava mais querendo continuar com o casamento. E aí entrou uma situação difícil. Você hoje não está com essa pessoa? Não estou casada com ele, já tem 6 anos que eu estou divorciada, 2020. Tem alguma outra pessoa? Não, eu estou solteira. Solteira. Demorou um tempo, sabe, Alexandre, porque tem um processo entre um relacionamento e outro que você queira, que é um tempo de cura.
cura, é um tempo de soletude, é um tempo de solidão que nos cura, é o tempo que te aproxima mais de Deus. Principalmente isso. Né? E eu não tinha como entrar numa situação, eu estava já gravando o Mexendo a Panela, a segunda temporada. Vamos falar disso. Você vai começar a gravar agora? Agora. Em maio? Agora, semana que vem eu faço Semana que vem já? Semana que vem, eu já gravo com Você a vai fazer o piloto? Delano. Vai fazer o piloto? Eu vou fazer um novo piloto, porque ele vai ter um traço mais diferenciado. Vai ser pela Play TV. Play TV? E aí nós temos um suporte, né, de uma agência de marketing que vai fazer alguns cortes para jogar na internet também, porque o público de TV é um público 50 mais, né? Mas o programa é um talk show gourmet, o Mexendo a Panela. E chama-se Mexendo a Panela. Mexendo a Panela. E já é a 4ª temporada. A 4ª, e elas são temporadas curtas que eu faço. 3 meses. Eu só fiz 1 ano aqui na Paulista, ao vivo. O que você faz na Mexendo a Panela? Na Mexendo a Panela, eu cozinho. Eu vou convidar o Alexandre para ser meu entrevistado. E nós vamos cozinhar. Eu falo, Alexandre, você tem algum prato que você tenha... Mas eu posso comer lá? Não, todo mundo come. Inclusive as câmeras. E no meu programa é assim, é prato cheio mesmo. O nome só não é prato cheio. Não é só para ficar lá, né? E quando eu falo em mexer a panela, Alexandre, falo assim, o meu convidado, ele cozinha para mim também. Eu tenho assim, alterna. Se você fala assim, Milene... Olha, eu frito um ovo que é uma maravilha. Eu frito um ovo que é uma maravilha. Vamos fazer um ovo frito. E bem passado, eu sei até virar o bicho. Isso é um arroz bem feito. Quem sabe fazer? É difícil um arroz bem feito. É difícil. Então, como o risoto. O risoto é difícil de fazer. Acertar o ponto, né? Ele tem aquela aguinha, até ele precisa ficar legal, né? Às vezes não fica muito seco, fica uma papa, né? Precisa saber fazer. Então, você vai começar dia... Agora, essa nova temporada, nós começamos a gravar nesse final de abril agora. É aqui em São Paulo? Eu vou gravar em Alphaville, na cozinha Delano de Alphaville. É uma cozinha que eu já gravei com eles 2 temporadas, mas na Aldeia da Serra. Depois eu fiz 1 ano ao vivo, na TV Geração Z. Eu tenho uma amiga que mora lá na Aldeia da Serra, a violinista Maria Fernanda Krug. Quem sabe, se você tiver interesse. Claro, nossa, eu falo com ela, música, eu falo com ela, a Espala da Sinfônica, gravou com a gente um dos CDs. Muito bom. Uma pessoa adorável. E ela mora lá. Ela Então, mora lá. Quem sabe até se você tiver interesse. Falei, né? Se você tiver interesse, quem sabe até. Com certeza é uma oportunidade, que é uma figura maravilhosa. Isso mesmo. É uma mulher maravilhosa. Uma mulher maravilhosa. Então, minha querida, é aquela história. É um prazer imenso você estar aqui. Nós temos que chamar você para fazer um outro programa. Aí eu vou falar das minhas 2 filhas, aproveitar e mandar um beijo para elas. E nessa questão toda, nós temos um trabalho muito árduo pela frente, temos parcerias. Eu faço parte da ABIME, que é a Associação Brasileira de Imprensa, Mídia Social e Eletrônica, com a nossa presidente Vera Tabac, Renata Paiva Tabac, que é nora do nosso querido Paiva Neto, da LBV. Fazemos muitas ações com eles. Legião da Boa Vontade. Legião da Boa Vontade. Então, que é espetacular. Todos juntos. É espetacular. O trabalho dessa gente é espetacular. E eu estou ligada a eles, né, a LBV, a ABIME. Fazemos um trabalho muito bacana, muito correto. E agora, o Mexendo na Panela são todos os meus sócios, né, apoiadores. Eu tenho a Ótica Center Alphaville, que tem 65 unidades, são franqueadores. Eu tenho as pessoas que cuidam da minha beleza, as clínicas, as pessoas que me vestem, que faz meus cílios, me faz... uma turma que te acompanha. E principalmente que é o meu porto seguro, que são minhas 2 filhas. Vivemos nós 3. Você falou o nome de uma ou falou o nome das duas? A Mayla, que trabalha aqui no BTG, engenheira, 25 anos. E é solteira, tem um namorado legal. E a Melanie mora comigo em Alphaville, tem 19 anos, cursa publicidade, falta 1 ano e meio para terminar e trabalha fazendo um estágio numa agência em Alphaville. Uma agência também lá em Alphaville. Dentro do contexto de Alphaville. Faz curso de inglês também. Então, a minha riqueza, a minha fortuna. É a tua vida e a tua família. E hoje a Mayla mora aqui na Vila Olímpia, ela hoje volta para Alphaville para passar Páscoa não, o final de semana comigo. Aí tem um monte de comidinha da mamãe, né? Você sabe com quantas quentinhas a menina sai de casa? Não. Pra comida dela? Para trazer para cá. 30 quentinhas. Ela leva roupa, não? Não, ela... Não, ela roupa para lavar lá. Eu pedi os vestidos de festa. Porque os vestidos de festa só eu lavo na mão. Não, eu faço questão, eu penduro. Então ela leva a roupa que precisa lavar e traz o que já está lavado. As de festa eu faço questão. Não todas, as principais. As principais. O resto
ela tem esquema. Ela é descolada, anda de bike aqui na Faria Lima. Que legal. Vai trabalhar a pé. Ela é tua filha? É minha filha, maravilhosa. Que bom. As duas são assim, o ar que eu respiro. E eu devo muito a minha força e a minha determinação a grandes mulheres do meu lado, que me ensinam muito, que são Querida, essas meninas. vamos ver esse teu programa lá em Alphaville, na Play. Se você quiser que algum de nós vá para lá, não tem problema nenhum. Você vai ser meu convidado, você vai cozinhar comigo. Quero saber. Se Deus quiser. E se você quiser que a gente faça lá com a Maria Fernanda também, bacana. Vamos convidá-la. Quer dizer, foi muito, muito, muito bom te conhecer. Tá bom. Daqui para frente, Deus nos une e vamos levar a vida. É verdade, vamos levar a vida. Muito obrigada, um prazer grande. Alexandre. Fala olha, o que você quiser fazer. Nossa, hein, a turma toda aqui, pessoal da equipe, você está de parabéns. Dá um recado final pro pessoal aí que o pessoal vai gostar, lindinha. Eu desejo a todos sempre que tenham a evolução através da fé e da força de vontade, da determinação de nunca desistir. Nós passamos por tribulações na vida, mas nós temos que aprender a entender que isso faz parte da nossa evolução. E a evolução só acontece quando você está próximo a Deus. E Ele abre todas as portas e tudo dá certo. Pessoal, essa é a Milena. Grande garota, grande menina. Menina, posso chamar de menina? Menina. Você tá falsificando a idade, você tem menos. Obrigada. Então, foi um prazer imenso ter essa garota aqui no nosso programa. Valeu a pena, Obrigada, querida. Sandro Moura, meu amigo estilista, conheço há 3 décadas, por apresentar o Alexandre. Obrigada, viu? Um beijo, linda. Beijo, fica com Deus. Valeu, galera. Saúde, gente.